Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça aqui no Facebook. Você é o nosso bem-vindo, você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação, né? Hoje a nossa meditação ela está no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 1, que diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Nossa meditação tem como tema a verdadeira disciplina. É comum vermos dentro dos círculos religiosos mais tradicionais, né, o termo disciplina sendo relacionado a um determinado momento de suspensão aplicada a uma pessoa que pecou ou que transgrediu as normas, as regras daquela comunidade e que agora recebe uma espécie de suspensão por um determinado período de tempo estabelecido pelos seus líderes, que pode ser de meses ou até mesmo de anos. O problema é que tal atitude, apesar de ser entendida, e muitos têm ensinado isso como sendo uma atitude bíblica, ela jamais foi aplicada no meio da comunidade de Cristo, pois o entendimento sobre o tema disciplina, por parte dos discípulos e da congregação, estava mais para uma espécie de orientação, direcionamento, repreensão seguida por uma recondução do mesmo ao caminho, e não de um ato suspensivo no qual a pessoa fica impedida de participar das atividades daquela comunidade. Nós devemos lembrar que se a pessoa deliberadamente se recusava a viver o Evangelho de Cristo, ela deliberadamente buscava viver, assim por dizer, uma vida dissoluta, né? E viver de uma forma pecaminosa, ela mesmo, de livre e espontânea vontade, ela acabaria deixando a comunidade. O fato da disciplina ser entendida como uma suspensão temporária pode ser considerado como uma contradição quanto ao costume da igreja primitiva, uma vez que dentro dela acontecia segundo o mover do Espírito Santo, ou seja, tudo que acontecia dentro da igreja era segundo o mover do Espírito Santo, como muito bem está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 e 33, que diz: que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Note que todas as coisas devem servir a um propósito, a uma edificação da comunidade, e não para uma autoafirmação daquele que está sendo, digamos assim, usado. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, ele nos ensina de uma forma bem clara a perceber que dentro da igreja quem age, quem direciona, quem diz o que precisamos fazer é o Espírito Santo. E nisso nós precisamos deixar que o Espírito nos guie, deixar que o Espírito decida o que precisamos fazer. Isso temos que ter em mente, isso nós precisamos ter a consciência, nós precisamos ter o entendimento suficiente para perceber que é Deus que está na frente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da comunidade. E aí que entra um determinado ponto que muitos esquecem, que nós somos membros do corpo, né? Nós somos membros do corpo. E é interessante que, como membros, nós seguimos ordem da cabeça. E a cabeça do corpo é Cristo. É Cristo Jesus que é o cabeça da comunidade, a cabeça da igreja. Então, aqui em 1 Coríntios, quando nós lemos isso, nós entendemos que é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que tem a palavra final. Tudo que os apóstolos faziam, eles faziam de acordo com aquilo que o Espírito Santo ele orientava. Ele não tomava nenhuma decisão sem antes consultar a vontade de Deus.
E hoje em dia isso é uma das coisas que está sendo esquecida. E por ser esquecida, né, é que muitos têm distorcido, né, o significado da palavra disciplina dentro da igreja. De modo que a comunidade primitiva, ela era guiada pelo Espírito e estava seguindo a orientação de Cristo, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho vos dito. De modo que a verdadeira disciplina ensinada pelos discípulos não está relacionada a uma punição, mas ao direcionamento do mesmo, no sentido de que este buscaria na disciplina, para que este buscasse na disciplina o conhecimento da verdade. Assim, a aplicação errada da disciplina como uma forma de punição fere diretamente o que Cristo diz em João capítulo 20, versículo 23. Se de alguns perdoados os pecados, são desperdoados. Se lhes retiverem, serão retidos. Se a pessoa se arrepende e pede perdão, porque ele está consciente de seus erros e reconhece que pecou e está decidido em melhorar, aprimorar-se, por que então a mesma terá que cumprir uma punição, ser afastado, ser impedido de se expressar diante da comunidade, de testificar do seu arrependimento? Com isso surgem algumas perguntas que precisamos fazer. De fato, este foi perdoado? De fato, seus pecados foram perdoados? De fato, nada pesa mais contra ele? Se ele sofre tal punição, justificada como sendo disciplina, e não tendo ninguém que lhe auxilie na jornada, tal disciplina não se tornaria ainda mais maligna na sua aplicação? Ou melhor, não o tornaria ainda pior? Com certeza, alguns, diante do que eu estou acabando de falar, recorrerão ao que está escrito lá no Antigo Testamento para justificar tal imputação. O opróbio nunca se apaga, como está escrito lá em Provérbios 6,33. Só que se eu usar este verso como tábua de justificação para afastamento de muitos, e que muitas das vezes resulta na exclusão moral do referido membro, tal pessoa que assim pensa estará anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pois tudo o que Cristo fez foi para trazer o pecador ao arrependimento. E sua palavra ecoa até hoje: teus pecados foram perdoados. Se o opróbrio nunca se apaga, como os pecados foram perdoados por Cristo? Não seria isso uma incoerência? Então, o que vem ser a verdadeira disciplina? A verdadeira disciplina é o direcionamento que se dá ao pecador com base no amor, na compaixão, na misericórdia e na graça. É o levar o semelhante à compreensão de sua existência, a entender sua condição e assimilar a necessidade de superar suas falhas e seus pecados, suas imperfeições, tendo em mente a própria vida de Cristo como verdadeiro modelo existencial. A verdadeira disciplina é promover o acesso a Deus por meio da própria vida, é assumir o papel de pontes e caminhos que servem a outros como via para se chegar até Deus. Esta é a verdadeira disciplina. Isso é o que Deus requer de cada um de nós. Que Deus abençoe a você e a todos nós, que Ele nos conceda dias melhores. Fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.